Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo, seja convosco, meus irmãos, e todos que me veem e ouvem neste momento. A palavra que eu tenho para ler encontra-se na primeira, aliás, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e vou ler do versículo 6 até o versículo 9. Mas antes eu quero pedir, deixe o seu like, se inscreva no canal, e se você quiser aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, você vai encontrar abaixo no link todas as informações necessárias para aprender a palavra. Aproveite a oportunidade e se inscreva na FAEST Academia. Então vamos à leitura da palavra. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Meus irmãos, Paulo está na sua segunda viagem missionária. E Paulo estava com o coração fervendo, juntamente com os discípulos que estavam ali, Silas, e ele estava pregando a palavra, e queriam pregar, e estava pensando então agora de ir para anunciar na Ásia, a palavra na Ásia, e o Espírito Santo não deixou, meus irmãos. O Espírito Santo impedindo missionário Paulo e Silas de pregar a palavra. Parece estranho, né? E depois de novo, queriam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu, que é o Espírito Santo. Mas a gente fica assim, uma interrogação. Por que não permitiu? Pois o Senhor disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. E há coisas que nós não entendemos na Bíblia, meus irmãos. Mas depois vem a revelação. E mediante isso, Paulo desceu para a cidade de Troade, ficou lá. E ele deve ter ficado assim, meio impactado. O que é que há que o Espírito Santo não está deixando eu evangelizar aquela região da Ásia, nem tampouco está me deixando ir para a Bitínia, que eu queria pregar. Ele não deixou. Eles vão para Troade, outra cidade. E sabe o que acontece? Há coisas que nós não entendemos. Mas Paulo e Silas, eles estavam no plano de Deus, na direção de Deus. Meus irmãos, a obra missionária tem que ser implementada e dirigida pelo Espírito Santo. Lamentavelmente, eu tenho que dizer isso, eu vou dizer agora. Há quantos saíram como missionário, cheio de esperança, cheio de alegria, e voltaram triste, acabrunhado, decepcionado. Sabem por quê? Porque não saíram no tempo de Deus, não saíram na orientação do Espírito Santo. A palavra não diz que Paulo ficou reclamando, não. Então ele pegou, desce para Troade. Não deixou pregar na Bitínia nem para a Ásia. Ele vai para lá. E Paulo ficou talvez meio perplexo. O que está acontecendo? Mas de noite, Paulo teve uma visão, um sonho, visão. E chegava um varão da Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Incrível, né? Paulo entendeu que o Senhor estava chamando eles para outra cidade. Eles foram para Filipe. Meus irmãos, vê a estratégia do Espírito Santo. Ele entrou em Filipe, começou a evangelizar, e assim o evangelho está entrando na Europa. E veio ser o quê? A fonte da maior produção de missionários, de missões. É assim que Deus faz. Nós pensamos que um lugar está muito bom,
mas aquele lugar não estava, a terra não estava preparada ainda para receber a semente. E lá vai Paulo para Filipos. E acontece que ele chegou, ele reparou que tinha um rio, né? E tinha umas mulheres que aos sábados se reuniu por ali. Ele foi para lá e começou a pregar. Assim o evangelho entrou na Europa, meus irmãos. E da Europa, ele veio para todo o Novo Mundo e veio para o Brasil também. Hoje nós estamos pregando. Por quê? A proibição de não ir para a Ásia, a proibição de não ir para a Mísia, e hoje, a Bitínia. E hoje em dia, nós estamos pregando. Você, meu irmão, minha irmã, que tem desejo missionário, isso é muito bom. Como tinha aquele hino, né? Eu quisera ir aos campos missionários, mas você tem que ir no tempo, na direção de Deus, para o lugar que Ele está enviando. E assim tudo vai bem. E Paulo, mas acontece que não foi uma flor de rosa em Filipe para Paulo. Não. Você sabe, e quem lê, que Paulo depois foi apedrejado. Por quê? Recebeu uma surra de vara, até certo ponto pior do que um apedrejamento, porque expulsou um demônio que estava na mulher, o demônio de adivinhação. Meu irmão, eu vou dizer meio baixinho assim, não faça esse joguinho de adivinhação, de sorte, isso não vem de Deus. Aquela mulher adivinhava por um demônio, e Paulo expulsou o demônio. E aí mexeu com as trevas na cidade de Filipe. Já estavam os demônios alvoroçados porque ele estava pregando. E aí, que era aquele problema, deram surra de vara. Paulo vai para a prisão. Silas também. Mas lá eles oravam, cantavam. E depois vem aquele terremoto, aquela obra poderosa que começou a salvar o carcereiro. E depois foram soltos. Mas a palavra entrou na Europa. Entrou onde o Senhor queria ir. E às vezes nós pensamos, irmão, que quando estamos indo na direção de Deus, tudo vai bem. O discípulo estava viajando. E estava para o outro lado do mar, o lago da Galileia, né? E veio uma tempestade. Mas Jesus estava ali. Então, mesmo como nós estamos evangelizando, vem tempestades na nossa vida, mas vencemos. Eles venceram pelo poder de Deus. Fica na direção e sinta o clamor, o desejo missionário na tua alma. Seja um missionário, mesmo na tua terra, em teu lugar, para ganhar alma para Jesus. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor, levanta missionário, Senhor, ungido e na tua direção, porque ainda tem muita alma para ser salvo. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.